Olá! Se você opera direta ou indiretamente no mercado de grãos e proteína animal e ainda não é um dos nossos assinantes, considere fazer isso assim que terminar de ver este vídeo. Temos plataformas de informações profissionais para os mercados de soja, milho, trigo, boi, entre outros mercados, e que começam a partir de R$ 29,90 por mês. Digite ruralbusiness.com.br e escolha o seu pacote de informação. E passe você também a ver o amanhã do agronegócio hoje. E olha, pode ter certeza, a sua margem de lucro vai melhorar e muito. A turma que defende os interesses de quem precisa comprar soja aqui no Brasil o mais barato possível, claro, coloca a produção sempre em primeiro plano. Para estes, se a safra aumentar, o setor produtivo está em festa. Para nós, da Rural Business, isso é um tremendo de um engodo. Uma sojicultura forte significa produtor com dinheiro no bolso. Simples assim. E nem sempre esta equação está ligada a uma produção recorde. Basta olhar para a crítica situação que enfrentam os produtores hoje, mesmo com 18 anos ininterruptos de aumento de área de plantio de soja e 12 safras cheias neste intervalo. Cada vez mais, profissionalismo e estratégia serão fundamentais para garantir êxito na atividade. Só que, infelizmente, só uma pequena parcela de produtores tem consciência disso. E você faz parte dela. A grande maioria está por aí, à mercê de manobras, por acreditarem piamente em tudo que é distribuído supostamente de graça pela mídia comercial, sem perceber que estão sendo feitos de marionetes. Peões a mando de alguém e com interesses bem distantes dos seus. Por isso, a Rural Business trabalha incansavelmente para levar a verdade a quem confia e assina os seus serviços, como você. Uma nova safra está começando e é preciso conhecer a fundo o que está acontecendo, pois riscos e desafios andarão de mãos dadas daqui para frente. Se não houver acordo entre China e Estados Unidos, a sua soja será a única para garantir a fome chinesa e isso precisa valer dinheiro. Mais uma vez, a mídia está sendo tomada por notícias afirmando que a China está aumentando a área de plantio de grãos para reduzir sua dependência, que vai ampliar terras agrícolas de alto padrão para reforçar a segurança alimentar, que planeja aumentar isso, fazer aquilo e chegar a 2035 como uma grande potência agrícola mundial. Pare e pensa, meu amigo. É óbvio que a China está trabalhando para aumentar a sua produção de grãos, pois não é opção, é necessidade. O país tem quase 1,5 bilhão de bocas para alimentar todos os dias. Uma área de plantio limitada, condições que inviabilizam o cultivo de algumas culturas, como a soja, por exemplo. Ou seja, é preciso investir pesado em tecnologia, pois sem isso não consegue defender seus interesses geopolíticos. O Brasil é um parque de diversões hoje para os chineses, que encontram uma mídia ávida por dinheiro e políticos de índole elástica para entregar de mão beijada as nossas riquezas. Mas com os Estados Unidos o buraco é mais embaixo. O país tem hoje um osso duro de roer no poder e Pequim sabe disso. A China não vai se tornar uma potência agrícola até 2035. Ela já é. Olhando para as maiores culturas como milho, arroz, trigo e soja, que juntos respondem por 81% da produção de grãos do país, os chineses são líderes mundiais em uma, o trigo, e segundo colocados no milho e no arroz. E sobra quem? Bingo! A soja, um dos únicos produtos do mundo que a China precisa em volume gigantesco, mas não dá conta de produzir. A área pode até crescer, mas a produtividade média das lavouras não ajuda. E é este o impasse que poucos veem, mas espalham bobagem. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil colheu 59 sacas de soja por hectare este ano. A China, apenas 33 sacas, ou 44% menos. 33 contra 59. No meio ficam os Estados Unidos, com produtividade média estimada em 57 sacas de soja por hectare. E mais abaixo ainda, com 47 sacas, a Argentina, que tem rendimento médio 20% menor que o Brasil. Ou seja, é estratégico para os chineses comprar o Brasil, seja bancando a mídia, seja manipulando o governo para lhes entregar setores chaves da economia para facilitarem a sua vida.
E só vamos conseguir inverter este jogo o dia em que os produtores rurais deste país entenderem que ainda dão as cartas neste jogo. E a Rural Business torce para que isso aconteça rápido, pois não sabemos até quando conseguiremos manter este mercado nas nossas mãos. O milho é a cultura mãe da China por um motivo óbvio e outro nem tanto. O óbvio é que o milho é o cereal mais consumido no planeta, base da alimentação animal e humana. Este é um motivo óbvio, pois a China sabe o que é fome. Não vai arriscar repetir os erros do passado. O outro que só profissionais de mercado conseguem enxergar é que o único país que teria produção suficiente para atender o consumo chinês, caso acontecesse com o milho a mesma dependência da soja, seria qual? Bingo! Os Estados Unidos. Um ano atrás, o USDA divulgou um tradicional relatório dizendo que a China continuaria expandindo sua área de cultivo de milho ao longo da década, mas jamais teria 44 milhões de hectares produzindo cereal, pelo menos até a safra de 2033-34. Pobre do USDA, errou feio. Neste estudo gráfico exclusivo, a Rural Business coloca em verde a expectativa daquela época e em vermelho o que de fato aconteceu. A área de colheita de milho em solo chinês, que segundo o órgão americano não chegaria a 44 milhões de hectares ao longo da década, já atingiu 44 milhões e 700 mil hectares nesta safra que estamos hoje, a de 2024-25. A produção que era prevista ficar abaixo de 280 milhões de toneladas chegou a 294 milhões 900 mil toneladas, a maior de toda a história. E se a Rural Business parasse por aqui, como todo mundo por aí faz, qual a impressão que você teria? Claro, ferrou. Era isso que você pensaria, só que não. O que ninguém mostra, a fim de te fazer acreditar que os investimentos para aumento de cultivo de grãos na China é uma ameaça para o Brasil, é o outro lado desta história, ou seja, o que aconteceu com a demanda. Volte ao gráfico e veja que o consumo de milho em solo chinês, que era esperado atingir 307 milhões de toneladas nesta safra que estamos, é previsto hoje em 313 milhões, algo que só deveria acontecer em 2027 pelas contas do USDA. Ou seja, a China está enrascada, pois deve continuar produzindo bem menos milho do que necessita para sobreviver. Hoje o país está consumindo seus estoques a fim de reduzir a importação e fortalecer a narrativa de que é autossuficiente em seu abastecimento. Só que, na verdade, enfrenta a maior crise de abastecimento de milho em 11 anos. E aí, para onde os importadores chineses vão correr para garantir seu abastecimento? E a soja? É isso que você deve estar se perguntando. Em 2015, Pequim resolveu olhar para a soja. Bancou a mídia, como está fazendo de novo hoje, para espalhar que estava investindo para reduzir sua dependência do exterior. E o povo por aí, que parece ainda acreditar em conversa de partido comunista, caiu como um patinho, acreditando que seria um caos para o Brasil. Mas será que foi? Claro que não. A área de fato cresceu, e muito. Entre 2015 e 2024, reza a lenda que a China aumentou em impressionantes 51% o seu território coberto por soja, que saltou de menos de 7 para mais de 10 milhões de hectares, como você pode ver por mais este estudo gráfico exclusivo. Uma informação, sem sombra de dúvida, assustadora se a gente parasse por aí. Mas você se lembra do que a Rural Business te mostrou logo no início desta análise sobre a produtividade média das lavouras de soja na China? Pois então, é aí que está a senha deste cofre. Mesmo elevando em 51% a área destinada à cultura, os chineses conseguiram aumentar em pouco mais de 8 milhões de toneladas a sua produção de soja ao longo de 10 anos, que saiu de pouco mais de 12 para 20 milhões 700 mil toneladas. Se fosse uma União Europeia, só este aumento supriria com folga todo o seu consumo. Mas não é. Estamos falando da China, país que consome quase 11 milhões de toneladas de soja por mês. E é por isso que ninguém fala de demanda, meu amigo. Porque se falar, as máscaras caem, jogando por terra a estratégia dos chineses para comprar soja barata aqui no Brasil. E você quer saber? Eles não estão errados. Isso é business, é dinheiro. Não fosse a China, este tremendo mercado da soja não existiria. É a grande massa de produtores brasileiros que ainda vive na mais completa escuridão mercadológica, que precisa urgentemente correr atrás do prejuízo antes que seja tarde demais.
Nos mesmos 10 anos, a China viu seu consumo de soja dar um salto de 34%, saindo de 96 milhões de toneladas para quase 129 milhões de toneladas. Ou seja, o país precisa ter hoje limpinho, nas mãos, 33 milhões de toneladas de soja a mais do que tinha naquela época, para um aumento de produção de apenas 8 milhões de toneladas. E lembrando, tudo isso destinando 51% mais área para a soja. Com base em tudo que viu, a Rural Business espera que você, produtor de soja aqui do Brasil, entenda que você é a tábua de salvação da China. Entenda que isso jamais estará estampado na mídia por aí. Jamais. É você quem precisa enxergar o fato e fazer isso valer dinheiro. Peça agora mesmo a um de nossos atendentes para conhecer as novas plataformas recém-lançadas pela Rural Business, a RB Pro e a RB Pro+, que te oferecem uma gama enorme de informação, como preços, análises gráficas, alertas de mercado e muito mais. Elas ainda garantem acesso às análises de mercado de grãos e pecuária na forma escrita, muito mais cedo e mais detalhadas do que em vídeo, com o fechamento de todo o mercado internacional. Prêmios de exportação, previsões climáticas, tabelas históricas de exportação mês a mês, quadro de oferta e demanda para o Brasil e o mundo, e ainda câmbio, dólar e juros futuros. Teste agora mesmo. Vai precisar de muita informação profissional e isenta para reduzir riscos e não perder dinheiro daqui para frente. Avante, mercado da soja deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.